Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Só você, aleluia. Aleluia, aleluia, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Solenidade, festa da Santíssima Trindade, depois de Pentecostes, que nós celebramos no último domingo, a semana passada. Agora a igreja nos coloca mais esse tempo bonito, essa festa bonita que é a Santíssima Trindade. Porém, a gente poderia até pensar que, na verdade, essa festa é apenas para que a gente possa elevar ainda mais a importância de tudo que Deus nos faz, já fez e ainda continuará fazendo com a graça dEle. Porque em todas as missas, nós celebramos a Santíssima Trindade. Todas as missas, desde aquelas que são durante a semana, quem segue elas, e principalmente nos domingos, todas, é celebrada a Santíssima Trindade. Desde o princípio, Deus é trino. Deus é um só, um só. Você fala, Deus é um, em três pessoas que se interagem. Uma comunhão, por isso que fala a comunhão entre as três pessoas, que é Deus, um só Deus. Então, o Pai é aquele que ama. Foi o Pai que amou primeiro a todos nós. E por Ele amar tanto o mundo, Ele envia a segunda pessoa, que é Deus também como Ele, o Filho. Aí Ele se encarna, também se faz homem como nós. E depois o Espírito Santo nos é dado por causa de Jesus. Então desde o princípio, o Pai, ao criar tudo, ali estava já a Trindade Santa. O Pai que ama, o Filho que é o amado, e o Espírito Santo que é o amor. É o amor que une o Pai e o Filho. É muito lindo, é um mistério muito grande, na grande teologia, os grandes doutores. É impossível explicar a Trindade, esse amor do Pai, no modo que eles se interagem. Mas o Senhor nos deu a saber aquilo que nos foi possível. Como diz uma letra de uma música, ninguém pode entender Deus no seu mistério, na sua plenitude como Deus, ninguém. Mas o Senhor nos deu a entender até onde Ele sabe que nós podemos entender, como criatura dEle. Por exemplo, o Senhor se revelou para nós, quando
Ele fez a humanidade, Ele fez a criação toda. Tem um termo muito bonito, que diz que quando Deus, o amor é tão grande, o amor é o Espírito Santo, e esse amor trino das três pessoas era tão grande, que se derramou pelo mundo. Imagina algo que você tem, vamos imaginar do nosso modo, uma grande piscina enorme com água cristalina, e aquilo vai brotando água, até que ela transborda, de tanta água. Então, de tanto amor, o Espírito junto com o Pai e o Filho, ele explode, ele derrama a graça dele, aonde começou, ao derramar começou, façamos o firmamento, façamos as luminárias, façamos o céu, façamos a terra, e assim vai, até que nesse amor que transborda, ali o Senhor coloca uma peculiaridade: façamos o homem nossa imagem e semelhança. É um mistério que nós nunca vamos entender. Deus, na sua criação que transborda, Ele quis, o Pai quis nos amar, para que nós tenhamos o mesmo Espírito dEle. Quando diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, é para que o homem tivesse os sentimentos de Deus. Em Colossenses, Paulo fala isso, né? Quem vê Jesus, vê o Pai, vai ver o modo de Jesus, não é? Em Tessalonicenses, Paulo vai dizer, buscai os sentimentos de Cristo aqui já na terra, vós que sois batizados, porque os sentimentos de Cristo Jesus é o sentimento de Deus, que é a imagem e semelhança que Deus nos pensou. Olha que coisa linda. Então esse mistério trinitário, ele escolhe o ser humano para ser imagem dele, para ter sentimentos dele. Olha, as plantas não têm sentimentos de Deus, não pode chamar Deus de Pai na sua plenitude. As plantas, os animais, eles podem até saber naquilo que é próprio deles, como criação apenas, que Deus é o Criador, que é Pai, mas o homem é o único que pode sentir o que Deus sente, porque Deus quis, façamos o homem, aí o homem e a mulher, né, o gênero masculino e feminino, o homem, a nossa imagem e semelhança, capaz de amar como nós amamos, a ponto de um espírito que transborda. Olha que coisa mais linda. Mas é um Deus só. Por isso que a gente até comentou hoje na missa da manhã, que existe uma música muito bonita, que eu cantei muito nos grupos de oração, nas casas onde eu visitava, que é aquela música, mas ela é herética. É aquela música, em nome, porque quando você vai falar da Trindade, você só fala uma vez a palavra nome, e a gente falava assim, ó, em nome do Pai, olha o erro aí, ó, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, não era assim? Para te adorar e agradecer. Ela é linda, é uma música, a melodia musical é gostosa, tanto é que nós cantamos muitas vezes, mas é uma heresia, porque não se diz em nome do Pai, em nome do Filho, se diz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque senão seria deuses, três deuses, é um Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Quando eu fui batizado, e vocês também, o padre ou o diácono, eles batizaram a gente dizendo, o oráculo é esse, e diz o nome primeiro, e diz, eu te batizo, no nome do Pai, alguns são mergulhados, outros só jogam água na cabeça, e do Filho, e do Espírito Santo, tá certo? Então, esse é um mistério, de um Deus, uno, quando Deus se apresenta para o povo judeu, Israel, né? Deus vai se apresentar dizendo, eu sou um Deus, tá certinho, ó.
Só que até ali eles não entendiam, o povo de Israel não entendia que Deus é trino. Somente com Cristo chegando nos é revelado que Deus é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo, e que o Filho é um amado, que vai trazer o amor do Pai. Eu já disse para vocês, e disse isso para mim também, que na Escritura, as palavras amar, bênção, ungido, ungir, óleo, nuvem, fogo, coluna, água, perfume, todas essas figuras, essas linguagens figuradas, eles significam a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O perfume, não é? Suave, vento, não é? O azeite, tudo isso é uma linguagem que figura o Espírito Santo. A nuvem que o arcanjo fala para Nossa Senhora, que uma nuvem a cobrirá, é o Espírito Santo. A nuvem que Jesus, ele se eleva para o Pai, aquela nuvem é o Espírito Santo, tá certo? Aquela pombinha, quando ela sai da arca de Noé, e quando ela volta, ela traz um raminho do que? Da oliveira. Mas ali, a oliveira não é somente para falar, olha, chegamos em terra firme. Não, é que a oliveira já é um pré-anúncio. Olha que coisa linda, aquela pombinha é um pré-anúncio do que o Pai, que muito ama, vai nos dar. O que? Lembra o que se faz? Como é que a gente recebe a crisma? Como é que a gente é ungido? Pelo óleo, não é? O óleo é tirado da onde? Da oliveira. Então a pombinha, quando traz aquele raminho de oliveira no biquinho dela, né? Ali já tem o significado do Espírito Santo, que quando Deus pensou o homem com o Espírito Santo vivendo nele. Então veja, a Trindade é isso. Isso aqui é importante a gente compreender esse mistério. E eu acho linda aquela música, não sei se vocês lembram, sabem que é um baita de um compositor católico, um dos maiores que eu vi na minha geração, que é o Valmir Alencar. Valmir Alencar começou com a banda Reluz, acho que é Reluz, não é? Como é que é? Vida Reluz. E depois ele teve a sua carreira solo. Ele tem aquela canção que ele vai tentar explicar o mistério trinitário na figura de um menininho que ele na praia, andando na praia deserta, ele vê um buraquinho na areia da praia. Aí ele pega uma conchinha e vai até o mar, um mar, hein, gente? E pega um pouquinho daquela água do mar na conchinha e joga dentro do buraquinho, na intenção de pegar toda a água do mar e colocar dentro daquele buraquinho. Até que alguém vai para aquele menininho e diz: olha, você está tentando tirar toda a água, é impossível. Como é que você vai colocar dentro desse buraquinho aqui, com uma concha, toda a água do mar? Não dá. E aí na verdade aquele menininho, uma criança, era um anjo, na música, né? Na música, que disse: é mais fácil colocar toda a água do mar aqui nesse buraquinho do que tentar entender e explicar o mistério da Trindade Santa. Olha que coisa linda. Então nos foi revelado aquilo que o Espírito quis que nós entendêssemos, como o próprio Cristo disse: eu vos darei o Paráclito, o advogado, o que vai vos defender, e ele vos falará em meu nome. Então o Espírito Santo nos revela aquilo que é a verdade. Então esse aqui foi apenas um início que eu quis introduzir com vocês, para nós chegarmos agora naquilo que nos cabe, usando essa Trindade na nossa vida. Por favor, pega a segunda leitura, que é curtinha, de São Paulo aos Romanos, e aí nós vamos acompanhar esse iniciozinho, que ele lembra muito o que foi dito no domingo passado, também na leitura de Paulo, mas preste atenção na festividade de hoje.
Paulo vai dizer assim, logo no primeiro parágrafo, acompanhe aí, por favor, irmãos. Todos, eu quero que vocês prestem bem atenção no verbo que nós vamos falar. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, você, na hora, você precisa começar a trabalhar essa palavra aqui. É assim que a gente faz a exegese de uma Bíblia, uma leitura, um estudo bíblico. Se eu fui batizado, eu já me tornei, pelo Espírito Santo, filho de Deus adotivo. É verdade. Só que Paulo está dizendo uma outra coisa mais profunda. Ele está dizendo, todos aqueles que se deixam, ao verbo, conduzir pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que não basta você só ter o sacramento de batizados, ou o sacramento da crisma, ou os sacramentos eucarísticos. Se nós não deixarmos o Espírito Santo, que Deus, lá no início, já bem disse para todos nós, que mova a minha vida como homem, meu pensar, meu falar, meu agir. Não adianta nada ter, mas não deixar o Espírito conduzir. E aqui está, talvez a palavra luta do homem, é deixar com que o Espírito Santo que eu tenho, e que você tem, nos conduzir, para que a vontade minha seja a mesma vontade do Pai. Quer ver? Quando o nosso Senhor, que é Deus, Jesus Cristo, disse assim: eu vos darei o reino dos céus, eu vos darei o Espírito Santo, para que vós sejam um comigo, como eu e o Pai somos um. Ou seja, o Espírito Santo nos dá os sentimentos de Cristo, que é o sentimento do Pai, que é o amor verdadeiro. E para tê-lo, para eu deixar esse Espírito Santo, eu vou usar o mesmo verbo, deixar. Eu não sou professor de português, mas um pouquinho a gente entende, né? Eu deixo, tu deixas, ele deixa, ponto. Aí nos lembra o quê? O contorno todinho bíblico. Eu gosto muito de lembrar essa cena do pai Abraão. Pai Abraão, é assim chamado pelos judeus e carinhosamente por nós cristãos também. Quando o Espírito de Deus conduz Abraão e vai dizer algo para ele. Abraão, eu vou usar um termo nosso, para você deixar Deus lhe dar o sentimento dele em você, sai, deixa a sua casa. Aqui precisa ir calmamente um discernimento, porque é aquilo que Cristo vai dizer depois, que Jesus vai dizer depois, que disse para Nicodemos. Vocês lembram que Jesus disse para Nicodemos? É preciso que você nasça de novo. Jesus está trazendo a fórmula do querer do Pai na vida da gente, como disse para Abraão, só que ele não disse é nascer de novo ali, mas disse outra palavra, que vai dar na mesma: deixa a tua vontade, deixe os teus sentimentos, e deixe o Espírito te levar. Olha, é isso. Por isso que lá Abraão vai dizer: tá bom, eu vou deixar, mas para onde vamos? O Espírito te mostrará. Veja, é a mesma coisa. Os nossos sentimentos foram feridos, e nós perdemos a vida de Deus, porque aí significa ferido, por quê? Porque nós não temos a vida de Deus. Então no cotidiano nosso, normalmente quem é que prevalece? É o Espírito Santo que Deus nos deu, e aqui Paulo está falando logo no comecinho, ou é os teus sentimentos? Normalmente, se eu for pensar com calma, são os meus sentimentos, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo.
Então, por isso que Paulo está dizendo para nós aqui, sem perder o raciocínio: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravo, olha o que ele está dizendo, mas de escravo, para recairdes no medo. Veja, o Paulo está falando que quem tem a vida do Espírito vivendo na gente, a gente não tem mais medo. Medo não, a gente pode chorar, a gente pode sofrer, a gente pode ser perseguido, a gente vai até falecer nesse mundo aqui, mas medo não. E Jesus mesmo fala: não tenhas medo, porque eu venci o mundo. Não é isso que ele falou? Então Paulo vai lá e repete, agora também movido no Espírito, para a gente não ter medo. Só que não é para eu fazer força com os meus sentimentos para não ter medo, que nenhum pai fala para a criança, para o menino, né? Olha, menino não pode ter medo, você é homem, você não pode nem chorar. E o menino faz uma força para obedecer o pai, e ele aprende a se dominar, muitas vezes para não chorar, e às vezes tem que encarar, borrando as calças, mas tem que demonstrar que não está com medo. Quantas vezes no trânsito, porque eu ouvi tantas vezes isso do meu pai: você não pode ter medo de ninguém. Aí eu estava batendo boca com alguém no trânsito, e aí eu bravo saio do meu carro, de repente sai um cara de 2 metros de altura, forte, bem maior do que eu, e diz: o que foi que você falou? E eu tive que lembrar para não baixar a guarda, borrando as calças, desculpa falar a palavra assim, e eu tive que falar: porque você me fechou. Mas eu estava morrendo de medo, eu estava torcendo para alguém chegar e nos separar da briga, porque eu ia levar uma surra daquele cara. Então olha só, isso o pai da gente fala, ou a mãe: seja homem, rapaz, não seja covarde, e a gente treina. Não é assim. Paulo está falando para nós não termos medo, onde o Espírito vai nos mover, vai nos dirigir. E não é só medo da luta física, porque nós não temos que lutar com pessoas. Efésios 6 já fala isso. A nossa luta é contra os espíritos maus espalhados nos ares, que nos pegaram também. Então, por exemplo, alguém passa mal, fica doente, e na hora que chega essa notícia na tua frente, te deixa com medo, te deixa com pavor. Quando morre alguém inesperado, que é próximo a gente fica muito, não é chocado de saudade, não é? Ou não, a gente fica com medo, porque será que pode acontecer comigo? Aí rapidinho a gente fala: mas do que foi o motivo da morte? Ele estava dormindo, teve um infarto fulminante. Ai meu Deus! Aí a gente começa a fazer um monte de exame clínico, porque a gente não está só chocado com a morte do outro, a gente está com medo, porque se aconteceu com ela, que tem próxima à minha idade, pode acontecer comigo. Então veja, nós somos cheios de medo, porque quando nos vem o ataque, nós agimos por nós, no nosso impulso de sentimento nosso, e é isso que Paulo está dizendo: isso é escravidão, isso escraviza, porque a gente quer buscar a nossa vontade e o nosso prazer próprio. Isso é escravidão. Só que isso leva à morte, e a morte fulminante da alma. Então é isso, irmãos, para que a Trindade Santa ela nos mova, eu preciso deixar. E deixar o quê? A gente ouviu falar numa música, né? Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará. Temos que entender isso direito. Não é para deixar a mãe, deixar o pai, deixar o filho, deixar a terra. Não, é deixar o teu modo de sentir, que se apega com tudo que tem aqui. Não é deixar de ser responsável pela mãe, pelo pai, pelo filho. Não. É deixar o apego de medo de perdê-los. Esse medo de perder a mãe, esse medo de perder o filho, a filha.
medo de perder a saúde, medo de morrer, medo de ficar doente, não é medo de ficar sozinho. Então, não, eu não tenho medo. Por quê? Porque agora o Senhor caminha comigo. Como é que ele termina o Evangelho? Eu estarei convosco. Olha o que o Espírito traz para a gente, um consolador. Jesus não falou, se eu não for, ele não virá, e eu vou mandar ele para vós. Quem? O advogado, um auxiliador, aquele que vai te fazer companhia de verdade. Quando o pai e a mãe morrem, se morrer primeiro que você, ele vai ser o seu consolador. Quem? Deus, a terceira pessoa da Trindade, que traz o que? Cristo junto. Então por isso que Jesus fala, eu estarei convosco todos os dias. Há 2 semanas atrás, vocês lembram daquela leitura de Paulo, que ele foi preso junto com Silas, e na prisão tinha um homem vigiando ele lá. Veio aquele terremoto, porque os dois estavam cantando glórias a Deus. O Espírito Santo veio, começou um terremoto dentro da prisão, estourou as cadeias da prisão, tudo escuro, e aquele homem que estava ali vigiando, pensando que eles tinham fugido, ia tentar se matar. E ali Paulo dá um grito, que é o mesmo de Cristo aqui, para mim e para você: não tire a sua vida, não entre em desespero, nós estamos aqui. Vocês estão lembrados? Por quê? Por que aquela cena? Porque ali é apenas uma figura daquilo que Deus vai nos dar, já nos deu. O Espírito que nos acompanha no dia a dia, me acompanha na minha Galileia, e nos acontecimentos dela, doença, morte, saudade, quem viver muito, envelhecimento, as perseguições. Veja, Jesus está, eu estarei convosco todos os dias, sempre. Esse até o fim é sempre. Eu estarei convosco. Então, e para sentir que Deus está, eu preciso deixar, através de renúncias, todo dia na oração, o meu querer. É uma luta deixar o meu querer. Claro que é uma luta. Jacó lutou com Deus, é para mostrar, é uma luta. O Espírito Santo te conduzir, e você deixar a tua vontade, você vai lutar a vida inteira aqui. Por isso que fala, a noite toda, passou a noite inteira em luta, que é apenas uma imagem para dizer, enquanto viver, tu vais viver orando e lutando, para que não seja a sua vontade, mas o Espírito em você. Veja, Deus dá a vida dele, mas a gente tem que deixar. Se eu não deixar, o Espírito não age. Tenho, mas ele não age, não adianta. Por isso que a gente vive em crise. Só tem uma verdade. Vocês concordam que a verdade não é Deus? A verdade não é Jesus? Ou vocês não têm dúvida disso? Alguém tem dúvida que a verdade verdadeira é Deus? Em verdade vos digo. Quem é que fala? Quem é a verdade para nós cristãos? Não é Jesus? Só que as faculdades têm um monte de verdade. Só que na nossa cultura tem um monte de filósofos falando que ali está a verdade. Se Jesus é a verdade, só tem um matrimônio. Qual é? O homem sexo masculino, tá? Deixa o seu pai e a sua mãe, deixa, o verbo aí, deixa. Se une quem? A uma mulher, ao sexo feminino. Essa é a verdade sobre família e casamento. Só que hoje tem outro casamento, não tem outro casamento perto da gente? E já pegou a nossa casa, hein? Já chegou no nosso quintal dos nossos filhos, que falam, eu quero viver assim. Eu não quero viver conforme a igreja, onde Cristo fala que é a verdade. Eu quero viver desse jeito. Pois é, o teu jeito não é a verdade. Você pode até viver porque Deus deu o livre-arbítrio, mas você tem que saber, isso que você quer viver é os teus sentimentos, tá? E não é a verdade. A verdade não tem, isso aí é a morte. Isso aí é a escravidão que Paulo está falando aqui. E eu quero que você saiba, eu não vou fazer outro discurso na tua vida, porque o discurso verdadeiro é um só. Ou você vive castidade,
como solteiro, pegando as tuas vontades e colocando na patena de Deus, ou você, viva ao seu jeito, da tua maneira. Você sabe que deixar é renunciar, né? Concorda? Eu deixo, eu estou renunciando à minha vontade. Por exemplo, nós padres, eu homem, sou homem, e graças a Deus, Deus me fez um homem que tem impulsos, que olha para uma mulher e sente o desejo por ela. Ou vocês acham que padre não pode sentir desejo por uma mulher? Não, tem que ser, numa entrevista particular, ele tem que ser segundo a palavra de Deus, ele tem que sentir uma atração por mulheres. Claro que hoje muita gente não entrevista dessa maneira, mas o correto é. Por quê? Porque você é capaz de deixar, como jovem rapaz, as tuas vontades, um sonho de ter uma mulher ou relações genitais, porque não é só questão de casar, não é só o celibato, é a castidade também. Você é capaz de deixar com 24 anos de idade, 30 anos de idade, de ter relações genitais com qualquer mulher, porque você é atraído por ela. Você deixa a tua vontade para seguir Jesus plenamente, para servir a igreja. Veja, aí se não tiver o Espírito Santo agindo, você deixa um mês, você pode deixar assim com muita luta, força sua, 1 ano, mas se não tiver o Espírito Santo agindo ali, às escondidinhas você vai ter algum casinho por aí, mesmo que você morra e nunca ninguém soube. Vocês estão entendendo? Então a questão é outra. A questão é deixar mesmo, é renunciar. Às vezes uma pessoa, ela nasceu com desejo pelo mesmo sexo, mas é cristão. É cristão. Aí Jesus vai falar o que para ela? Bom, ela sente vontade de uma outra pessoa. Dela sentir não é pecado. Não é pecado. A igreja, o catecismo já declara isso. Eu sinto desejo por uma pessoa do mesmo sexo. Isso não é pecado. Estou falando desejo afetivo genital. Porque a ciência ainda não explica por que uma pessoa do sexo masculino sente atração por um homem. Nós não vamos falar sobre isso agora, porque não é nossa competência. Ok? Mas eu tenho que respeitar aquele ser humano. Por algum motivo ele sente, e nós não temos direito de falar se isso é anormalidade ou é normalidade, ou nós somos normais. Ninguém pode se dizer normal, porque nós vivemos no pecado, sim ou não? Todos nós. Agora, se eu que sinto vontade por um, estou dando um exemplo, tá? Então o pessoal corta aí, já fala, o padre é homossexual também. Aí ó, e se falar também está tudo certo, ninguém tem nada a ver com quem vive, certo? Ou sente. Aí eu sinto, eu olho, mas aí eu falo, e o Espírito Santo é que tem que viver em mim. Aí se é o Espírito Santo, lembra a minha vontade, onde ela fica? Eu preciso deixá-la, mesmo que ela me acompanhe a vida todinha. Eu vou treinar na oração para que não venha sobre os meus afetos a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então eu vou viver castidade. Não vou me casar com ninguém, e nem vou viver perto de time de futebol masculino, nem de basquete, nem nada, nem vou para o seminário porque ela tem um monte de homem, nada. Se eu vejo que ali é um lugar que eu tenho fraqueza, eu vou me conter para viver na sociedade e fazer um sacrifício por amor no espírito, de não cair na minha vontade. Isso serve para os héteros, que não é porque, eu sinto atração por uma mulher, eu sou homem, graças a Deus, que bom. Mas você no namoro tem relações genitais com a menina? Tem. Então você caiu também no pecado. O mesmo peso e a mesma medida, o mesmo. Por quê? Porque esse é você. O que Cristo deixou? Só recebe a graça de poder ter relações entre um homem e uma mulher quem é casado. Mas quem é que disse isso? A verdade. Essa é a verdade que eu acolhi na minha vida. Não há outra. A igreja retrógrada pode falar o que quiser. Cristo Jesus, que é Deus, Ele disse. Então, por mais que eu sinta vontade no meu namoro, de ter um namoro assim,
por causa da minha oração no Espírito, eu vou viver castidade, junto com ela. E se ela não quiser, eu vou falar assim: olha, eu gosto demais de você, eu estou muito atraído por você, mas a nossa relação para por aqui. Por quê? Porque eu também tenho desejo por você, mas eu tenho um princípio que eu, em oração, vou e sinto força de cumprir. Por isso eu não quero ficar vivendo sozinho com você no carro. Por isso eu não vou ficar sozinho com você na casa dos seus pais. Sozinho com você não, aos quatro cantos para ninguém ver, não. Nós vamos estar juntos, sempre com algumas pessoas por perto. E assim vai ser o nosso namoro, até, se Deus assim permitir, o Espírito que vai confirmar se é casamento ou não com você. Se for lá no dia do nosso matrimônio, como Sara e Tobias, aí entra na palavra, aí nós vamos consumar nosso ato de amor. Mas até então eu quero viver castidade com você. Mas e como é que eu vou descobrir se você pode me dar prazer? Porque isso aí é você. Quem está preocupado em ter sexo primeiro para ver se vai lhe dar prazer, é totalmente humano, escravo de si mesmo. Não é no Espírito. Então veja, essa matemática de Deus, que é a trindade vivendo na gente, é para qualquer idade. Eu estou dando exemplo porque todos nós já fomos jovenzinhos. Quem hoje já é veinho de 45 para cima, já foi jovem, e já sentiu o que o padre e todo mundo já sentiu também. Mas por isso que o Senhor fala, Paulo está dizendo, quem se deixar conduzir pelo Espírito de Deus. Que Espírito? Aquele que Ele prometeu, que é puro, que é santo, que não tem vaidade, que não pensa só em si, ok? Que é caridoso. É só ler lá em Coríntios, você vai ver o que é o Espírito de Deus. Se ele começar a viver em mim, e aí preciso ter oração para isso acontecer. O homem que não reza, o homem e a mulher que não reza, é impossível que o Espírito comece a lhe dar esse sobressentimento. Primeiro eu tenho que deixar. Qual é uma das formas de deixar? Primeiro, rezando e pedindo o Espírito Santo. É Ele que vai lhe convencer que alguns atos da sua vida é pecado. Quem é que me convence? O padre Marcos? O Papa? Nada. É o Espírito Santo em oração que eu faço todos os dias. É Ele, lembra que Jesus falou? É Ele que vai lhe mostrar a verdade das verdades. Então aí eu começo a descobrir, caramba, aquilo que eu fazia, eu estava em pecado e não sabia. E todos os meus colegas fazem, mas agora eu sinto uma coisa aqui que está me dizendo, eu estou sentindo, não vou fazer mais isso, me incomoda. É o Espírito Santo. Aquilo que eu falava, brincava, até minhas brincadeiras, mas algumas brincadeiras agora, eu senti que eu devo dar um passo para trás com ela. Não, mas aí vão zombar de você. Não, mas eu sinto em oração, porque está orando. Aí qual é o segundo passo? Confessar. Você sabe por que caiu muito o número de pessoas que confessarem diante dos padres? Porque não rezam. O Espírito Santo não revela que é pecado, e a pessoa fala, mas eu não tenho pecado. E o padre não foi discutir. Bom, se você não tem pecado, não confessa. Certo? Sim ou não? Não tem. Se você está dizendo, você não tem pecado, não confessa. Agora, o Espírito Santo revela que coisas do meu passado, lugares onde eu fui, aquilo que fiz por ignorância, aquilo que continuo fazendo, o meu modo, meu olhar, meu falar, meu agir, minha postura. O que eu faço? Agora eu preciso me lavar. Como é que se lava? Quem é que lava? É o Espírito Santo. Como? Jesus disse, eu deixo os apóstolos para que em meu nome, eu te dou o poder de perdoar os pecados no nome da Trindade. Da Trindade. Eu te absolvo no nome do Pai e do Filho e do Espírito. Veja, eu não tenho mais pecado agora. Eu confessei os meus pecados. Mas a Trindade agora inundou a minha alma e fortalece a gente, hein?
E quanto mais eu confesso periodicamente, em um ano, tem gente que confessa 24 vezes no ano, uma vez por mês. Tem gente que muito mais. Se ela tem uma fraqueza, um mau hábito, que é um vício, tem gente que ainda vai ter que confessar muito mais. Mas que bom que está indo, porque ele está rezando, o Espírito revela para ele, só que ele cai. Quando ele cai, ele levanta e volta a confessar. Ele é uma luta, ó, lembra Jacó lutando? É uma luta. A língua, eu falo demais, sou muito curioso, quero saber tudo, conta tudo para mim. Veja, é um vício. E para conter isso, oração, o Espírito Santo revela, você é muito curioso, isso é espírito de curiosidade. Não é importante você saber disso, ainda isso pode te levar ainda a cair mais em pecado. Aí o que eu tenho que fazer? Treinar e confessar. Palavrões, pornografia, ver pornografia. Tem gente que não sai com pessoas para fazer atos genitais, mas cometeu como se fizesse vendo pornografia. Por quê? O sentimento dela já se deleitou naquilo, e foi buscar devaneios com várias pessoas, ou com uma pessoa que seja. Enfim. Então entenda, irmãos, eu entro muito na questão moral, porque o diabo pega muito a questão moral de todos nós. Não é brincadeira. Então a Trindade Santa é o Pai que ama, o Filho que é o amado, que nos dá, através dos sacramentos, o Espírito Santo, que é o amor. E a gente procura pouco a confissão, e comungamos em pecado. Quantas vezes a gente comunga em pecado aqui? Estou com raiva de alguém. Você já confessou? Não, não confessei. Então evita comungar. Ah, mas eu quero comungar. Então comunga. Só que a palavra é clara: de nada vai valer a comunhão. Nada. Se você não deixar isso, lembra? Deixa para que o Espírito te conduza. Primeiro confessa. Primeiro deixa isso. Antes de fazer a sua oferta, o que Jesus disse? Deixa aquilo que você ainda tem para resolver com o seu irmão, a sua irmã, a indiferença. O que é? Você vai ter que primeiro ver isso, confessa, depois entra na fila. Ah, eu comungo porque eu preciso. Todo mundo precisa de Jesus, mas o Espírito revela, antes de comungar, antes de receber Jesus na Eucaristia, primeiro entenda o que é pecado e o que lhe leva à escravidão. Isso está te levando à escravidão. Falar mal dos outros, ficar muito tempo diante dessa tela do celular, com grupos fofocando, falando mal do colega, metendo pau no colega. Veja, são tantas coisas. O Espírito Santo revela. O padre, eu só estou dando exemplo. Alívio próprio na hora da sua genitalidade, sozinho com pensamentos, é pecado. Mas quem é que revela? O Espírito Santo. E ele não revela para falar que é pecado para um e para o outro não é, é para todos. Vocês estão entendendo, irmãos? E quero terminar aqui dizendo uma coisa. Nós celebramos na última sexta-feira Santa Nossa Senhora Auxiliadora, onde teve São João Bosco, que ele ficou à frente de um grupo de jovens, e com a graça de Deus, olha, eu não tenho pressa, mas Deus tem urgência, viu? Nós vamos iniciar um trabalho com a juventude aqui nessa paróquia, porque é uma geração que interessa a Deus, porque nós estamos muito carcomidos pelos vícios do mundo moderno, todos nós, e eles já entraram nessa esfera. E como Dom Bosco fez, ele começou para combater uma heresia na época. Ele só precisou construir agora um novo livro, novo entre aspas, para dar para os jovens. Ele começou a fazer uma escola com os jovens. Tanto é que os salesianos até hoje, eles são provenientes de uma espiritualidade educacional. Os salesianos, os grandes colégios, qual é a forte deles? A educação,
que começou com quem? Com Dom Bosco, jovem padre na época. E o que ele começou a dar de novo na cartilha dos livros dos jovens? A verdade. Eu falei aqui que só tinha uma verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Pode falar. Existe outra? Não. Então ele só começou a trabalhar o catecismo e a palavra de Deus com os jovens. Por quê? Ele falou, uma única maneira de combater o mal no mundo é você levar a verdade de Cristo, começando pela criança e pelo jovem. Por isso que os pais aqui, levanta a mão os pais, quem Deus confiou filhos aqui, pode levantar a mão, sem medo. Bastante, hein? Eu não sei a idade que estão os seus filhos hoje, estão os filhos de vocês, mas um dia Deus vai cobrar isso. Mas vocês podem ter certeza, porque está na palavra. Pais, Deus vos confiou filhos, para quê? Para dar em primeiro lugar o que a esses filhos? A verdade. Primeiro presente para dar para uma criancinha, a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Naquilo que é mais puro de Jesus. Desde o comecinho, cuida do teu corpo, a menininha. Aí ela vai começar a ter o ciclo de mocinha, e a mãe já foi preparando ela lá atrás, o pai de uma certa maneira também. Aí ela fica mocinha, ela vai viver no colégio. Gente, ela vai viver no condomínio com as coleguinhas, que é da idade dela, e que já tem velhos costumes mundanos. Claro que tem, a gente viveu assim. E se a mãe tem que ser o para-raio ali, ó. Tem que ser a boca de Deus, tem que ser o Espírito Santo ali movendo nela, preparando essa menininha, porque preparando ela, sabe o que você vai ouvir lá fora, filha? E você vai respeitar, viu? Não é para você julgar, não, nós vamos rezar por todos. Normalmente você vai encontrar menininhas como eu, a mamãe e o papai, que vai crer em Deus, como verdade. Mas a maioria não é mais assim não, filha. Lá você vai ver menininhas lindas como você, que vai trazer celular na mão, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e que vai te dizer que aquilo é o maior barato do mundo, que todas as coleguinhas estão fazendo, curtindo, comendo aquilo, e que você deve pedir e lutar isso na tua casa para ter. Então saiba de uma coisa, filhinha, você tem o livre-arbítrio, mas a mamãe vai te dizer, só tem uma verdade, e começar ali, ó. Primeira catequista em casa é a mãe. Cristã, uma mãe cristã, não uma mãe que delega para a igreja fazer isso só. A igreja vai vai compartilhar com os pais. Então os pais têm esse primeiro dar ao filho a verdade, porque nas faculdades eles vão ouvir tudo o contrário. Mas quando eles forem lá, se você preparou bem a terra do coraçãozinho deles, você vai ver com a vida. Se Deus te der tempo de viver, você vai ver o resultado dessa menina. Por graça de Deus, mas graças a essa mãe, que pode morrer em paz, porque essa menina está preparada com têmpera do Espírito Santo. Então nós temos que fazer a diferença no mundo hoje, irmãos. Nós temos que fazer a diferença. A maioria, ok. Nós não somos a maioria. O cristianismo não é mais a maioria, e muito menos agora. Mas Jesus, falando de Dom Bosco, olha lá, da onde ele tirou a auxiliadora, daquela batalha naval antes dele, que os cristãos lutaram com os muçulmanos, que estavam com uma frota enorme, que destruiria assim, ó, no piscar de olhos, a frota naval dos cristãos. Mas porque rezou, porque tinha Maria na frente, porque tinha um padre em cada barco lá dentro, foi preparando os tripulantes para confessar, para comungar todo dia direitinho, foram para o mar adentro, e lutaram com aquela frota enorme dos muçulmanos. Quem ganhou? Os católicos, minoria. Um pinguinho de gente, um salzinho, ganhou de todo aquele arsenal de navios. O Senhor está chamando nós como Trindade Santa, 2024, homens e mulheres, pais e mães e avós, jovens padres, para que nós possamos falar a verdade, viver a verdade, porque a verdade vos libertará. Seremos perseguidos? Já somos.
Muitas vezes vamos ter que dar, até martírio, às vezes nós vamos ter que realizar, desde que a Trindade Santa seja vitoriosa em mim e na vida dos meus. Peça isso hoje no ofertório. Se os seus olhos não verem, o Espírito realizará no céu. Se os seus olhos não verem aqui nessa terra, por causa da tua fé trinitária, no céu você vai ver plenamente a vitória do Senhor. Vai ver. Não vos dei um espírito de escravo, mas um espírito vencedor. Agora é com a gente. Joelho no chão, muita oração, sacramento da confissão, missa, rosário, terço dos homens. Vamos começar aqui dia 5 de junho, hein, rapaziada? Amen. 5 de junho. Começa numa quarta-feira, 18h30. Os homens com terço na mão. Cada brutamonte rezando, desde o mais pequenininho. Ora, é tempo de oração. Tempo de oração. O Papa pediu, rezem. Reze. 2024 é para rezar. Adoração, quinta-feira nós temos aqui. Temos o terço da Divina Misericórdia todas as terças-feiras às 18 horas. Missa diária. Missa e antes da missa, cura e libertação com o padre aqui às 19 horas. Gente, nós estamos orando. Nós estamos preparando esta família aqui, ó. Uma família trinitária. Não é? É uma família de luta. Nós somos uma minoria. Somos. Mas vencedora. Vencedora. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, é no Espírito Santo de Deus. Amém? Peçamos a Rainha Mãe, Nossa Senhora, ela acompanha a gente. Eu estarei convosco, Jesus disse, todos os dias até o fim do mundo. Pega isso como verdade, reze e não tenha medo de nada. O Espírito vai tirar esse medo de você. Amém? Vamos cantar um trechinho e vamos professar o nosso creio. Oh morte presta vida terrena. Olha isso, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor. Vamos lá. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que Vence-me, Senhor. Vence-me. Oh morte presta vida terrena. Passa rápido. Te desejo, ó vida. Olha a vida. Que a cruz de Cristo me resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Bem maior, Senhor. Submete-me. Submete-me. Vence-me. Era uma luta de oração. Vence-me. Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. E eu me deixei seduzir. Por quê? Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. E o segundo estrofe. Vai lá. Me despojo. Olha isso. Tudo que é meu a ti entrego. Nada quero ter na pobreza.
teus braços. Isso, Jesus. Só a ti possuir. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me. Vence-me, Senhor. Vence-me. Vem Espírito Santo. Seduziste-me. Vai lá. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. É isso, irmãos. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Vence-me, Senhor. Tem vontade de desistir? Vence-me, Jesus. Está com vontade de voltar para trás? Vence-me, Jesus. Está com vontade de agir pelas próprias forças? Vence-me, Jesus. É uma luta na oração. Amém? Vamos então agora ao número 12 do folheto. Depois dessa homilia.